A paz do Senhor, professores. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD. E nesta semana estamos na nossa 11ª lição, que tem como título a importância da fé. Como é importante para a vida cristã ter fé e entender o que é fé. Então, para você que vai iniciar a aula, professor, comece iniciando, perguntando aos seus alunos o que é fé. Você tem fé? Como você entende a fé? E depois que você fazer esse levantamento do conhecimento prévio da tua sala de aula, você vai apresentar o texto bíblico, um texto que foi inspirado pelo próprio Deus, a carta aos Hebreus. E a nossa mensagem da nossa lição encontra-se justamente nessa carta, no capítulo 6 e no capítulo 11, e o versículo 6. E eu gostaria de partilhar com você essa leitura, que diz o seguinte: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Então, depois que você ouvir dos teus alunos como eles entendem a fé, você vai explicar mediante a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, que é necessário nós termos fé em Jesus Cristo, porque isso é agradável ao Senhor. E à medida que a gente vai nutrindo essa fé, nós vamos tendo experiências com o nosso Deus. E Ele vai se aproximando mais da gente. E Ele tem recompensas, tanto na esfera espiritual como na esfera material. E como é importante a gente explicar para o nosso aluno, para a nossa aluna, o que é fé. Você pergunta também, quem leu, faz aquela velha recapitulação que é de suma importância. Quem leu o devocional da semana? E é importante você mencionar os livros. 1 Coríntios, Hebreus, que é citado no devocional, Romanos, Mateus, e vai finalizar o dia do sábado em Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. E é interessante você ressaltar que na quarta-feira é citada uma lição lá no livro de Lucas, no capítulo 17 e o versículo 19, que vai justamente narrar uma história onde Cristo estava a caminho de Jerusalém. E ele, ao entrar em uma determinada aldeia, são trazidos para o nosso Senhor Jesus 10 leprosos. E Jesus cura os 10, porém, apenas um volta e agradece em voz alta, glorificando a Deus por sua cura. Mas além de ser curado, Jesus questionando a esse homem, que era um samaritano, um homem que não tinha contato nenhum com os judeus. Mas Jesus Cristo ele vem para quebrar esse paradigma. Jesus Cristo é aquele que se aproxima da gente. E como é citado lá em Judas, no livro de Judas, no versículo 3, vai falar que Cristo, ele colocou a fé no coração dos santos e das santas. Sim, você vai explicar para a tua aluna, para o teu aluno, que foi o próprio Cristo que escolheu eles e quis colocar a fé no coração. E aí, no livro de Lucas, é interessante porque quando esse homem volta, esse samaritano volta agradecendo a Jesus por sua cura, além da cura, mediante a fé daquele samaritano, ele recebe a salvação. Essa salvação que eu e você, pela graça do Senhor Jesus Cristo, nos alcançou. Então veja como é importante a leitura desse devocional, você questionar os teus alunos, quem leu o devocional. E aí, partindo, adentrando mais a nossa lição, vem aí os 3 objetivos da nossa lição, que é de suma importância, é fundamental você explicar para eles. O primeiro objetivo é definir o que é fé. E aí você vai definir à luz da palavra de Deus, baseado na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que a fé é aquele firme fundamento, é a convicção de coisas que você espera, mas você por enquanto não vê, mas que você crê que um Deus que torna as coisas invisíveis visíveis para abençoar o seu povo. Então, assim, esse primeiro objetivo é tratando sobre isso, explicando o que é fé. O nosso segundo objetivo é mostrar por qual razão a fé é importante para o crente em Jesus. Por que é importante eu ter fé? Porque isso é agradável a Deus. Ele se agrada porque eu tenho que crer que Ele existe e que Ele tem recompensas espirituais para a minha vida e para a tua vida. Então, se você achar necessário, faz uma roda de conversa com teus alunos, explica que é importante a gente ter essa fé em Cristo. O terceiro objetivo é explicar como desenvolver a fé em Deus.
no primeiro tópico, que vai falar o que é fé, que é uma certeza, é uma segurança no caminho. E em todo o processo da vida cristã, nós temos o nosso auxílio, um ajudador, o Espírito Santo, que foi enviado por Deus. Jesus Cristo rogou e o nosso Deus enviou para nos assistir. Porque muitas vezes nós não sabemos como orar, mas nós temos um Deus que, mediante as nossas fraquezas, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis e vai depositando sim, vai acrescentando fé aos nossos corações. O tópico 2 da nossa lição vai tratar por que é importante ter fé. Porque é mediante a fé que vem a salvação. Ora, lá no livro de Lucas, como eu acabei de mencionar, há essa narrativa desse samaritano, que além de receber a cura do nosso Senhor Jesus Cristo, ter o seu corpo, aquela lepra, toda limpa, né? A gente pode fazer um comparativo que a lepra hoje, ela é tida como pecado, mas Cristo vem e limpa o ser humano. Então nós somos libertos desse espírito de escravidão, porque juntamente com Cristo, Ele nos libertou. Então é importante ter fé, porque mediante a nossa fé na pessoa de Cristo, a nossa bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo, vem a nossa salvação. E aí é como Paulo escreve aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 5 e o versículo 7. O apóstolo Paulo, ele afirma: visto que andamos por fé, crença, uma crença voltada a um Deus pessoal, uma crença que tem sim razão, não é algo aleatório que o mundo queira, com chacotas, debochar, não. A nossa fé é firmada num Deus poderoso, que age em prol da minha vida e da tua vida, professor, que vai te utilizar como instrumento santo do Senhor Jesus Cristo para ensinar os teus alunos, para estimular essa fé que foi depositada por Cristo no coração dos rapazes e das moças, dos nossos adolescentes, que precisam crescer nesse conhecimento da palavra do Senhor Jesus. E aí Paulo afirma: visto que andamos por fé, não pelo que vemos, porque o que vemos é transitório, é passageiro, é efêmero, mas a fé não. A fé é a firme convicção. É como Paulo fala lá, ele cita lá na carta aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 38 e 39. Ele afirma com convicção, com o coração cheio de fé, uma fé firmada em Cristo. Eu tenho certeza, eu estou certo, que nada do presente século ou do porvir, e aí ele cita as circunstâncias, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, a nossa base. Cristo é a nossa base, Ele que nos alimenta a nossa fé. E aliado a essa fé, tem a esperança. E a igreja de Cristo aguarda sim a sua volta. É o que o terceiro tópico da nossa lição vai tratar, desenvolvendo a fé. E aí apresenta fé e sentimentos. Os sentimentos são passageiros, são situações que são sentimentos reativos. A fé não. A fé, ela aguarda com paciência, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, à medida que a gente vai se aproximando desse Deus, essa fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando. E é interessante, professor, você citar algo que aconteceu com os discípulos de Cristo. Eles pedem ao Senhor que acrescente fé aos seus corações. E aí é um texto que encontra-se lá em Lucas 17:5, que diz o seguinte: então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. É um pedido que você possa, se você assim julgar necessário e importante, ao finalizar a tua aula, fazer uma oração e clamar ao Senhor Jesus: aumenta-nos, Senhor, a fé em nosso coração. E eu desejo a você que tua aula seja abençoada, porque eu tenho plena convicção em Jesus Cristo que Ele vai te utilizar como instrumento santo para que você venha estimular a fé na pessoa de Cristo aos teus alunos. Então, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.